meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Maia, pra quem não me conhece, então se você é novo aqui, já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra receber a notificação de toda vez que eu postar vídeo e já deixa o like se você gosta desse assunto, porque isso me ajuda e muito. Gente, eu estou de volta, não sei nem se alguém percebeu que eu sumi um tempo, na verdade eu sumi de todas as redes sociais, e voltando agora aos poucos. Isso tudo porque eu estava assim num buraco que eu mesma me coloquei. E é sobre isso que eu vim aqui conversar com vocês. Sobre como sair desse fundo do poço, como sair desse buraco, o que faz a gente chegar a esse ponto. Algumas reflexões que eu tive e venho tendo durante esse tempo. É isso, gente. 2024 tem sido um ano muito difícil pra mim. Eu acho que seria legal compartilhar um pouco dessa experiência, das minhas vivências com vocês, que a minha experiência possa ajudar alguém e que vocês, através dos comentários, me ajudem também, vamos trocar experiências. Enfim, gente, esse vídeo vai ser um desabafo, e aí eu vou me arrumar aqui, porque eu quero gravar outros vídeos hoje, porque eu tenho muitos planos e projetos aqui pro canal, então vocês vão se arrumar comigo enquanto a gente conversa sobre isso. Gente, só uma coisa que eu já acho importante comentar é que eu não lembro da última vez que eu tive, tipo, espinha na testa. E o quanto o nosso emocional realmente afeta, sabe? É assim, gente, quando tá muito avermelhada, talvez na câmera não dê, mas quando tá muito avermelhada, eu passo corretivo verde pra neutralizar o vermelho, pra depois você passar a base, o corretivo, enfim. Gente, eu já tive muitos anos difíceis na minha vida, de verdade. Teve um ano que eu perdi a minha avó, que era, tipo, tudo pra mim. Teve um ano que eu perdi meu pai. Então, assim, eu já tive anos muito difíceis. E uma coisa que me assusta, que me assustou esse ano foi eu realmente achar que esse ano foi pior do que esses outros anos onde essas coisas aconteceram. Porque a minha mente, ela tava assim, ela quis se afundar num lugar tão ruim. E cara, vocês que me acompanham aqui, vocês viram, eu viajei para os Estados Unidos, fiquei um mês lá, vi a minha família, minhas sobrinhas, a minha irmã, que eu amo mais do que tudo nesse mundo. Fui no show do João, que é o meu cantor nacional favorito. Tive um aniversário incrível, quem acompanha, né, o meu canal de vlogs, inclusive, me siga lá, vai estar aqui na descrição. Viram que eu vivi coisas muito legais. Eu fui para Belo Horizonte, sabe, totalmente a trabalho. Então, assim, conheci um estado, uma cidade nova pelo meu trabalho. Então, assim, o ano tinha tudo pra ser incrível, porque eu vivi coisas incríveis. Fui no Rock in Rio, né, convite de uma agência. Sabe, tipo, coisas incríveis aconteceram. Por que que eu não tava conseguindo, sabe, deixar essas coisas boas falarem mais alto do que as coisas ruins? Eu não gosto muito de base, então eu uso esse corretivo que ele tem uma cobertura bem forte. Então eu não acho necessidade de usar base, mas enfim, é da Shiglam. E então vamos lá, né, voltando pro assunto. Eu acho que tudo começou, na verdade, com o início de ano, com o ritual de início de ano, que, assim, 2023 foi um ano que eu achei, assim, incrível. Um ano que eu, com certeza, devo ter passado por momentos difíceis, por dificuldades, mas quando eu penso em 2023, só me vem coisas boas na cabeça. Então, as coisas boas marcaram muito mais do que as dificuldades, do que as coisas ruins. Dá pra me levar a sério, né, enquanto eu tô assim, mas enfim. Por algum motivo, no final de 2023, eu fiquei assim numa bad pensando no que será de 2024. Tipo, eu comecei a criar muitas expectativas pra 2024, porque eu acho que eu comecei 2023 de uma maneira muito forte. E aí, por mais que muitas coisas boas aconteceram depois, meio que algumas coisas que eu achava que iriam se manter não se mantiveram. Então, eu fiquei meio, meu Deus, como é que vai ser 2024, sabe? Tipo, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a criar uma pressão muito absurda na minha cabeça, de que 2024 precisava ser muito incrível e eu não sabia como eu iria fazer isso. Então, eu entrei, tipo assim, numa bad sozinha, gente. Eu me enfiei nessa sozinha. Quando eu paro pra pensar de uma forma consciente, eu vejo que, tipo, sabe, parece que eu queria. Porque não teve
é necessariamente uma coisa que aconteceu que despertou isso. Pelo menos eu não me lembro agora. Provavelmente na hora deveria ter acontecido, mas agora eu não me lembro. Também é uma coisa que eu penso, tipo, o quanto as coisas elas são importantes naquele momento e depois elas não são mais. Então, às vezes, a gente acha que uma coisa é o fim do mundo e chega ano que vem, nessa mesma data, eu já nem lembro mais o que era aquilo, sabe? Mas enfim, gente, eu só lembro da sensação estranha que eu estava no final de 2023. Eu lembro que eu, tipo assim, parecia que eu não tinha muitas expectativas pra 2024. E isso meio que resultou em eu não fazer alguns rituais que eu sempre faço na virada do ano. Eu fiz umas coisas assim só pra, tipo, falar que eu fiz, sabe? Até mesmo porque eu sempre faço muitos conteúdos sobre isso no final de ano, então eu acabo fazendo, assim, pra mostrar pra vocês, pra ensinar e tal. Eu aproveito algumas coisas, mas assim, eu não fiz o meu ritual, sabe? Tipo, tirei aquele momento pra fazer, enfim, como eu sempre faço todos os anos. E, gente, juro, eu só consigo pensar o quanto isso faz diferença. Eu falei isso pra minha psicóloga, que é uma coisa que pesou muito esse ano. Tipo, eu não fiz o meu ritual de virada de ano. E esse foi o pior ano de todos, sabe? É uma coisa que eu já estou pensando e planejando desde agora de fazer todos os meus rituais. Porque eu tenho certeza que 2025 vai ser incrível. E eu vou fazer por onde. Então, assim, eu vou fazer todos os meus rituais. Tipo, já sei que eu não posso não fazer. E parece uma coisa super boba, né? Quando a gente fala assim, tipo, ai, nossa, foi você não ter feito o seu ritual no final de ano que deixou o seu ano horrível. Tipo, não, não foi isso. Eu sei que não foi. Mas é uma coisa que pesou, uma coisa que pra mim faz diferença, uma coisa que eu acredito que faz diferença. Então, assim, eu acredito também que a energia que você leva pro final de ano meio que é a energia que você leva pro ano seguinte. Então eu comecei o ano de uma forma meio estranha mesmo. Por mais que eu tenha começado o ano já na primeira ou segunda semana, eu já fui em festival também, sabe? Tipo, coisas boas estavam acontecendo. Só que, gente, o problema era eu. Sabe? O problema era claramente eu. Eu não tava conseguindo aproveitar. Eu não tava conseguindo, assim, aumentar a minha vibração com essas coisas. Porque eu estava deixando uma energia de escassez, uma energia de problemas ser muito maior do que notar e viver as coisas boas que estavam acontecendo no meu agora. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso desde aquele momento, eu teria tido um ano muito melhor. Parece que o universo ele foi, tipo, muito bom comigo. Parece não, eu tenho certeza. Ele foi muito bom comigo, ele me deu muitas coisas, sabe? O erro foi eu não ter sabido aproveitar da melhor forma. E aí eu lembro que em fevereiro, eu meio que, tipo assim, eu cansei já em fevereiro, né? Eu já tava percebendo que eu tava muito estranho, eu já tinha ido pra BH, eu já tinha feito uma viagem legal, sabe? E eu já tava, tipo, muito estranha. E aí eu lembro que eu pensei, quer saber? Eu vou fazer uma manifestação agora. Eu vou, sabe, manifestar pra esse ano agora. E é isso aí. E eu lembro que foi numa sexta-feira isso. No sábado, eu conversei com a minha irmã e a gente falou de eu ir pros Estados Unidos. E aí, domingo, a gente convenceu a minha mãe. Segunda-feira eu já estava com as passagens compradas. Foi assim, rápido, assim. E aí, gente, eu acho que eu cometi o meu primeiro erro em relação a essa viagem. Que foi eu ter simplesmente depositado toda a minha felicidade nessa viagem. Gente, a minha cabeça pra essa viagem era tipo, ela vai curar toda a minha tristeza e a minha vida vai mudar completamente por causa dessa viagem, porque essa viagem é o que eu precisava pra mudar tudo, porque essa viagem vai, sabe, salvar a minha vida. Era literalmente isso, sabe? Tipo, essa viagem era a solução de todos os meus problemas. E eu comecei a depositar exatamente essa energia nessa viagem. No olho, gente, eu usei essa paleta aqui da She Glam e agora eu vou misturar com essa paleta de iluminador da Wet n Wild, que inclusive eu comprei lá nos Estados Unidos, mas enfim, vamos lá. Gente, o rolê com a minha viagem é que era pra eu ficar 6 meses lá. Eu fui, né, em abril e eu ia voltar só em outubro. Só que aconteceu uma coisa que eu tive que voltar em um mês de viagem e isso acabou comigo. Gente, eram muitos planejamentos, muita expectativa, é o dinheiro gasto, sabe? Toda a preparação, os planos, sabe? Era muita coisa. Eu tinha planejado muita coisa para essa viagem, eu tinha colocado muita expectativa e ela deu errado, sabe? Então, assim, ela não deu errado porque, no fundo, eu vi as minhas sobrinhas, eu vi a minha irmã, eu vi minha família. Hoje eu consigo enxergar que eu preferiria passar por isso de novo
pra ter esses momentos que eu vivi com eles do que não ter momento nenhum. E aí, gente, a verdade é que eu voltei dessa viagem destruída. Eu lembro que no meu último dia lá, eu tava falando com a minha irmã que eu ia comprar várias coisas assim pra hobbies, pra eu manter a minha cabeça ocupada, porque eu sabia que se eu tivesse assim um momento livre, sabe, minha cabeça vazia um segundo, eu ia ficar assim maluca, ia ficar muito chateada. Então assim, eu lembro que eu foquei em comprar coisas pra fazer scrapbook, colagem, pra pintar, sabe? Esse nível. Porque eu sabia que eu ia voltar muito mal. Então minha família inteira tava preocupada comigo porque eles sabiam que eu tinha colocado muita expectativa. Eu tava preocupada comigo porque eu tava tipo, meu Deus do céu, sabe? Era o puxão que eu queria, esse puxão não deu certo. Enfim, eu tentei pelo menos o mês de maio ali viver normal, porque era o mês do meu aniversário. Eu tinha conseguido ingresso pra ir no show do João, tinha uma pré-estreia, então, tipo assim, eu já cheguei vivendo coisas legais, então eu fiquei, tá, vou focar nisso. Só que a partir do momento que esses eventos acabaram, eu afundei. E eu acho muito bizarro porque agora, falando isso em voz alta com vocês, eu consigo perceber que tudo isso foi por conta de coisas que eu criei na minha cabeça, sabe? Não teve exatamente umas coisas muito absurdas que aconteceram comigo, mas eu deixava cada coisinha que, assim, não era prevista, né? Não era uma coisa que eu planejava, cada imprevisto acabar comigo, sabe? Eu deixava cada peteleco virar um soco na minha cara. Era exatamente isso, gente. Enfim, gente, vou passar esse lápis preto aqui e eu já volto. Pronto, gente, voltei. E eu lembrei que eu esqueci de contar uma coisa muito importante também que aconteceu, que influenciou muita coisa também, que foi, eu tive todas as minhas redes sociais hackeadas esse ano. E assim, foram 2 semanas antes de eu viajar e sinceramente, gente, vocês não têm ideia do pesadelo que isso foi, ainda mais pra alguém que trabalha com isso. Mas eu perdi o mês de monetização daqui do YouTube, tipo, minha monetização ficou zerada, eu teria que recuperar tudo de novo. Todas as minhas redes sofreram assim, algum ataque diferente. Eu fiquei sem dormir 3 dias, checando e monitorando o meu celular, o e-mail, porque eu tinha que agir rápido. Se eu recebesse qualquer notificação do e-mail, gente, quando uma pessoa entra na sua conta e aí aparece um e-mail pra falar se é você ou não é, você tem tipo assim 10, 15 minutos pra falar se é você ou se não é, porque senão a pessoa consegue entrar. Então, assim, nossa, gente, sério, foi tipo assim, o meu maior pesadelo de criadora de conteúdo, sabe? Isso também foi uma coisa que me afetou e muito, porque, gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção de como isso afeta nas suas redes sociais, você ter sofrido esse ataque, porque não volta a mesma coisa, mesmo que eu tenha conseguido recuperar tudo, graças a Deus, amém, que eu consegui recuperar tudo, não volta 100%, tipo, a mesma coisa, porque você perde ali, tipo, um mês de monetização, enfim, sabe, o engajamento perde muito, muitas pessoas deixam de te seguir porque vem posts completamente diferentes que o hacker postou. Então, assim, gente, foi difícil também. Era uma das coisas também que eu tava muito empolgada porque eu achava que o conteúdo dos Estados Unidos poderia me ajudar a também a recuperar essas coisas, só que não deu tempo, né, pra isso. Pra rímel, eu vou usar esse rímel aqui da Bibi, que eu também comprei lá nos Estados Unidos. E, gente, pelo menos deu pra renovar minha maquiagem, então assim, ó, já valeu a pena. Mas enfim, gente, o ponto desse vídeo não era eu vir aqui falar todas as coisas chatas e ruins que aconteceram no meu ano pra me fazer de coitada de novo. Tipo, não, não é isso. Mas eu tô explicando que eu deixei esses baques acabarem comigo, sabe? Acabarem com a minha saúde mental. Eu só ia pra psicóloga reclamar das mesmas coisas e eu já não tava mais aguentando ouvir a minha própria voz reclamando das mesmas coisas, sabe? Coisas que, assim, eu não tenho controle. Tá, foi hackeado, foi triste, mas o que eu podia fazer, eu fiz e eu recuperei. Tá, a viagem ficou fora do meu controle. O que eu podia fazer, eu fiz, sabe? Tipo, tem coisas que a gente precisa aceitar que não deram certos ou que, sabe, saiu do que era previsto e tudo bem, eu não posso me deixar afundar pra cada coisa que não sai conforme eu quero, conforme eu previ que iria ser. Então, assim, minha psicóloga falou muito comigo sobre sair do controle, sabe? Que o segredo de você ter um pouquinho mais de paz mental era sair do controle. E realmente, gente, eu quis controlar muitas coisas. Eu queria que as coisas saíssem exatamente como eu queria, sabe? E assim, eu sei que muito a gente pode controlar sim, mas muita coisa a gente não pode. Então, a gente perde muito tempo
controlando o que a gente não tem controle e perdendo controle sobre aquilo que a gente tem sim controle e deve ter controle, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, enfim. E aí, gente, eu simplesmente fiquei cansada de deixar as coisas ruins dominarem o meu ano. Eu tô literalmente, assim, desde outubro, eu não sei exatamente o que foi, o que fez eu acordar, assim, pra vida e falar, tipo, chega, eu quero mudar, mas que bom que eu fiz, sabe? Porque eu não tava mais aguentando. Eu sempre fui uma pessoa extremamente positiva, otimista. Eu conseguia tirar leite de qualquer pedra que me aparecesse. E até os meus amigos estavam vendo isso em mim, sabe? Tipo, cara, ninguém tava me reconhecendo. Eu não estava me reconhecendo porque eu sou naturalmente uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito pra cima, muito energética. E eu tava muito pra baixo, eu não tava me reconhecendo. Então eu não queria chegar nesse ponto. Então eu simplesmente pensei, ok, o que eu posso fazer pra, assim, mudar isso agora? E aí que a gente vai começar a sair desse buraco. A primeira coisa que eu fiz foi reconhecer que eu tenho um problema e validar ele, sabe? Eu precisava colocar esse problema à tona pra eu resolver esse problema. A primeira coisa que eu fiz, assim, pra sair desse buraco foi começar a escrever sobre, começar a colocar no papel pra eu ter um outro ponto de vista. É o famoso, se a sua amiga passar por esse problema, você vai saber resolver, mas quando é com você, você não sabe. Então, escrever pra mim sempre foi isso. Eu escrevo e aí eu consigo ler e olhar pro problema de uma outra maneira, de um outro ponto de vista, meio que olhar de fora, sabe? Eu comecei a escrever mais, eu comecei a adotar isso de ter um journal, escrever pra não ficar deixando as coisas na minha cabeça, porque quando você deixa o problema na sua cabeça, a sua cabeça vai crescer esse problema. No papel, ele não tem pra onde fugir, entendeu? Você vai tirar ele da sua cabeça, você vai botar no papel e ele vai ficar lá. E você consegue olhar para aquilo de uma maneira muito mais saudável do que quando tá aqui. Sabe, tem uma analogia que eu gosto muito, que é tipo assim, se você pega um pote e você coloca, sei lá, uma bola dentro desse pote, a bola não vai caber nesse pote. Então a bola, ela tá muito grande, ela tá ocupando ali o espaço inteiro do pote. E o pote é a nossa cabeça e a bola é um problema. Mas se você coloca a bola no espaço, tipo assim, num quarto, numa casa, a bola não é nada ali, sabe? Tipo, é um pontinho dentro de uma casa gigante. Então, assim, o problema você precisa colocar ele pra fora pra você enxergar ele do tamanho que ele é de verdade. Porque quando ele tá dentro da nossa cabeça, ele realmente parece muito maior do que ele é. Então, eu precisei fazer isso, colocar esse problema pra fora pra entender melhor que eu não tinha controle sobre a situação e eu me deixei ficar triste por uma coisa que eu não tenho controle. Exatamente porque eu não tenho controle. Eu deixei de aproveitar muitos momentos bons que aconteceram na minha vida porque eu tava triste por uma coisa nada a ver. E uma outra coisa muito importante, gente, isso tudo com a ajuda de terapia, tá? Só pra falar também que é muito importante. Eu tive terapia ao longo do ano inteiro, tá? Mas uma outra coisa que eu fiz foi reconhecer o que tava me impedindo de arrumar soluções, de me movimentar. E aí eu parei com as redes sociais. Por isso que foi recente, gente. Eu acho que deve ter um mês, uns 2 meses que eu não tô postando direito. Mas eu parei com as redes sociais. Eu parei de consumir as redes sociais. Eu passava dias e dias deitada, vendo TikTok e vendo Reels e vendo coisas que não me agregavam, simplesmente porque eu não queria levantar, porque eu queria ficar ali. É uma coisa muito viciante, sabe? Então, eu cortei isso. Tipo, não me fazia bem. Não tava consumindo nada de útil. Então, assim, eu cortei o consumo de redes sociais. Não, assim, completamente, porque às vezes eu tinha que dar uma olhada por conta do trabalho, mas eu parei de ficar deitada vendo isso. Eu comecei a investir em hobbies. Então, fazer colagem, como eu falei, pintura, ler livros de desenvolvimento pessoal, especificamente nesse momento era o que eu precisava. Então eu queria ler algo que fosse me ajudar a mudar a minha mentalidade, porque a minha mentalidade não estava muito boa, então eu precisava de uma nova reprogramação. Então eu foquei em trazer conhecimento, até mesmo para eu me sentir mais útil. Então basicamente eu foquei em hobbies e cortei redes sociais. Gente, evitar comparação, evitar perder tempo com coisas que não vão te agregar em nada, sabe? Te força a levantar da cama. Então, assim,
só tem benefícios. Porém, também eu acho importante, eu não considero o YouTube nem Pinterest rede social. Eu acho que é um lugar, assim, de pesquisa e de aprendizado. Então, só pra falar que, sim, eu mantive o YouTube e Pinterest porque me fazia bem, era uma coisa que me ajudou muito, me inspirava, eu aprendia com conteúdos que eu via no YouTube e o Pinterest sempre me inspirou muito. E agora eu sinto que eu tô indo pra uma terceira fase, porque não é um processo que já terminou e eu tô ótima e agora eu venho contar aqui pra vocês. Não, eu estou nesse processo, né, gente? Eu estou saindo e eu quero compartilhar com vocês. E aí essa terceira fase que é começar a falar sobre, conversar sobre, não me deixar, sabe, entrar no buraco de novo porque eu quero resolver as coisas sozinha, porque eu quero ficar sozinha. Então, assim, ter mais contato com ambientes sociais, sair mais de casa, conversar com seus amigos, falar mais sobre, fazer coisas que você realmente gosta por você, focar mais em você, focar mais em autoconhecimento. É tudo o que eu tenho feito agora e é tudo o que eu quero compartilhar. Então, conforme eu vou aprendendo essas novas coisas, conforme eu vou lendo novos livros que eu já separei vários para ler, eu já estou lendo. Eu quero vir aqui compartilhar com vocês. Então é realmente para ser uma troca. Enfim, gente, sobre o Get Ready, né? A parte do Get Ready With Me, só falta o batom agora. Mas como eu tô falando aí, eu posso passar depois. E eu também já tô suando porque desliguei o ar-condicionado e no Rio tá muito quente. Mas, enfim, é isso. Eu queria muito que vocês comentassem aqui embaixo como foi 2024 pra você? O que você acha que poderia ter sido diferente, tanto pra melhor, tanto pra pior, não sei, tipo, o que você acha que poderia ter dado errado, mas você não deixou dar errado, ou o que poderia ter dado certo, mas você não tava no momento pra fazer aquilo dar certo. O que você quer melhorar pra 2025? Enfim, vamos trocar experiências, vamos conversar sobre, porque eu acho que todo mundo aqui pode se ajudar. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguém, né, de alguma maneira. E eu tô muito empolgada pra continuar fazendo coisas que eu amo fazer e que eu sei disso. Então eu espero postar cada vez mais aqui, ajudar cada vez mais pessoas. E por favor, me ajudem também, engajem com esse vídeo, copiem o link como se fosse mandar pra alguém. Se você não tiver ninguém pra mandar, se você tiver alguém pra mandar, mande esse vídeo que você acha que possa ajudar alguém. Mas é isso, eu só queria voltar aqui e explicar o que aconteceu, porque eu também não tava com uma energia lá em cima. Durante todo esse ano eu não fui nem um pouco constante aqui com vocês. Então eu queria explicar tudo. Eu sempre compartilho no final do ano as minhas conquistas, as minhas vitórias, tudo que eu manifestei nesse ano, mas eu também preciso compartilhar quando as coisas não dão certo. Então eu achei importante fazer esse vídeo aqui também. Mas enfim, eu não vou deixar isso me abalar, porque eu estou de verdade animada para 2025. Hoje estamos, né, em novembro, é uma era completamente diferente. A gente vai agora pra Aquário, que são coisas muito boas, então eu tô realmente muito empolgada. Acho que eu vou manifestar muito 11/11, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada por ter continuado aqui comigo, mesmo depois de tantos caos aqui nesse canal. E é isso. E só pra você não se esquecer, eu amo muito você.